Boa noite, estamos de volta aqui para a segunda etapa da nossa conversa, o que a pandemia nos ensina em um mundo globalizado. Esperar aqui o pessoal chegar. Boa noite, Cicélia, Lourenço, Alex Osberto. A liberdade é terapêutica, né, meu amigo? Aécio chegou. E vamos lá continuar nossa conversa com o professor Laércio. Ok. Então vamos lá, né? Pronto, retornamos. Retornamos. Só comunicar ao pessoal que a primeira live já está no IGTV, tá? Pronto, excelente. E aí, continuando, né, o que a gente tinha iniciado como debate, né, Bauman traz um conceito, que é o conceito de comunicação barata, né? E aí eu coloco duas interpretações para esse conceito, que ele deixa a dica de que seriam essas duas interpretações, né? E aí são bem particulares minhas. Primeiro, comunicação barata, porque se tornou mais barato se comunicar. Tá certo? Então, essa velocidade de dados fez com que se tornasse mais barato. E a outra interpretação da comunicação barata que Bauman coloca é que essa comunicação ela é barata no sentido também pejorativo. Né? Comunicação barata, comunicação baixa, ou seja, de baixa qualidade, que a gente De não tem baixa, qualidade. de baixa profundidade, de baixa troca, né? Exatamente, Eu acho que por isso que era importante o Bauman não ter morrido, ainda que ele não fosse eterno. Porque todas essas coisas que ele fala no livro, eu fico encontrando âncoras no mundo real. Quer dizer, para que uma comunicação mais barata do que determinados grupos de WhatsApp? exatamente. Então, o meu entendimento é esse. E na era da fake news, a comunicação é muito Pela barata. extremamente baratíssima. Quer dizer, barata de um ponto de vista, porque dos efeitos políticos É, é caríssimo. exatamente. Então, a gente tem as empresas que custam caro, essa comunicação barata custa caro. Né? Então, fazendo aí um trocadilho. Então, Bauman vai dizer que essa comunicação barata, ela tem causado um rápido transbordamento, sufocamento, né? Atropelamento da informação que é obtida. Então, isso é extremamente prejudicial, porque a gente não tem um filtro para a comunicação. Então, as notícias chegam, né? Eu digo isso muito para os livros em PDF que chegam no meu WhatsApp. Então, um dia desses eu recebi um link com os livros do Milton Santos. Então, em PDF, uma coleção de livros do Milton Santos em PDF. E aí eu não tenho como ler aquele monte de coisa em PDF. Então, é uma informação rica que, pela forma como foi disseminada, se torna uma comunicação barata. Porque a gente vai e faz o quê? Compartilha, mas ninguém leu. Então, ela perdeu o seu valor original. Então, os grupos de WhatsApp têm servido muito para isso, para a gente disseminar informações, mas que a gente não faz a reflexão, que é extremamente importante de ser feita. Laércio. E assim, mais uma vez, causando-nos a falsa sensação de que temos ou somos algo. Que é a mesma questão do consumo. Então, eu não tenho determinados valores, enfim, mas eu tenho um produto que eu posso apresentar, um consumo, e eu tenho a sensação de que eu sou. Do ponto de vista da comunicação, esse exemplo que você colocou aí da leitura, é uma coisa muito cruel, porque o sujeito acha que porque ele acessa as orelhas dos livros do Milton Santos, ele entende Santos. Então, ele acha que porque ele recebe frases recortadas de Clarice Lispector, ele entende a dor e o sofrimento que é a obra de Clarice. Ele acha que porque ele lê ou compartilha um textão no Facebook que faz uma referência a Fernando Pessoa, ele se acha um conhecedor de pessoa. E é cruel, porque as pessoas passam, inclusive, a se conduzir a partir daí, a partir desse conhecimento de bordas.
conhecimento de bordas, assim, a gente teve uma live aqui, não sei se você acompanhou, sobre meios de estudo nessa pandemia. E eu lembro que eu e a Adélia, eu e a Adélia Altamira, a gente falava sobre a importância da nota. A nota de aula para comunicação não ser barata. Porque quando você se ocupa da nota, você, você justamente, eu fazer até um print aqui, coloca a sua nota aí que eu vou fazer um print aqui. Pedir para a Rociane fazer, já que ela está assistindo a gente. Ó, Rociane, por favor, printa nossos cadernos. Ok. É, a, a, quando quando você se debruça para a leitura, quando você se debruça para a anotação, você faz uma reflexão que faz com que você, inclusive, reflita aquilo que você está recebendo. Até que ponto, como é que você articula uma coisa com a outra, né? Mas, enfim, eu já estou puxando para o outro lado, então, como boa menina que sou, eu tenho que trazer-me aqui para a globalização. Pois não, não é Pronto. isso? Pode ser. Mas só para falar dessa comunicação barata, né? Para eu finalizar esse ponto de comunicação barata, eu estava lendo esses dias o Mal Líquido, do Bauman, né? Maurício. Que eu recomendo também para quem já leu algum livro de Bauman. Para quem não leu, eu não recomendo, que a leitura é Não dá para difícil. começar, não dá para Não dá para começar por começar aí. por ele, porque ele é um dos últimos livros publicados pelo Bauman, tá certo? Então, tem que dar uma lida nos livros anteriores dele. E aí, uma aluna minha, né, disse: eu li um livro de Bauman, mas eu não entendi nada, né? Que foi o Amor Líquido. Comprou o livro, porque tinha a palavra amor e era amor líquido, achava que era um romance, né? Aí eu disse: você leu Bauman? Eu disse: li. Qual foi o livro? Isso, Amor Líquido. Aí é uma leitura difícil. Ela disse: não entendi nada. Eu disse: mas não é tão fácil de compreender também, porque você pegou também um dos livros mais recentes. Então teria que ter começado por livros mais, né, como uma modernidade líquida, que aí ele começa a explicar conceitos mais facilmente. Então, essa informação, ela passa a ser uma informação rica, né? Quando a gente tem subsídios para fazer uma leitura com calma, né? Então, essa leitura tem que ser feita com calma, tem que buscar compreender o que é que esses autores estão colocando. Então, Bauman faz uma, uma leitura da sociedade e coloca nesses livros que vai além daquilo que está escrito nas páginas, né? Então, a gente tem que estar... Por exemplo, quando ele está falando de um contexto extraterritorial, é necessário que o leitor tenha uma compreensão do que é um território, né? Que é um conceito geográfico básico, mas que nem todos os geógrafos, né, ou graduados em geografia compreendem bem esse conceito, né, em termos de relações de poderes. Então, quando a gente está falando de um território, a gente está falando essencialmente de relação de poderes. E aí, a globalização, ela faz com que a gente tenha um espaço extraterritorial. Então, ele ultrapassa os poderes que a gente tem dentro de um determinado país, como é o caso do Brasil. Então, nesse contexto de globalização, não basta só o poder de um presidente da República. Ele tem poderes limitados dentro de um contexto. Até porque esses investidores, né, que a gente tem aí nesse nosso contexto, que estão desconectados, eles têm interesse em ter poder, mas não poder diretamente na política. Ele não quer ser governante, ele não quer ser presidente, porque isso não é lucrativo. Ele quer estar envolvido na política, né, para conseguir benesses para o capital, né, mas Até não porque, governando até por, diretamente. até porque para ele estar nessa frente de liderança, se ele assume, ele se territorializaria. E isso ele não tem interesse. Entende? Exato. Ele não tem interesse, porque lá no Turistas e Vagabundos, né, que você vai chegar lá ainda nesse capítulo, só dar um spoilerzinho, ele fala justamente que o interesse desse capitalista, né, desse dono de meio de produção, é justamente ele ser líquido no mundo.
O exemplo que a gente está sempre fazendo na relação com o coronavírus. Nós vimos agora empresários acreanos serem retirados do Acre para serem internados no Sírio-Libanês a R$ 120 mil a diária do jatinho. Nós vimos agora empresários morrerem dentro de um helicóptero passando para ir para Teresina. Quer dizer, o coronavírus também nos desafia a isso. Quem é que está territorializado? Você falou agora há pouco. Os trabalhadores estão territorializados, porque os trabalhadores eles têm uma agenda de 8 horas de trabalho dentro da fábrica. Né? O dono do meio de produção, não necessariamente. E o coronavírus traz isso novamente. Assim, a circulação do vírus e da possibilidade de sobreviver ao vírus também passa por essa liquidez do mundo. Ok. Pronto. Complementando, eu vou citar o Bauman aqui quando ele diz assim, né? Que alguns podem agora mover-se para fora da localidade, né? Para qualquer localidade, né? Para qualquer outra localidade, quando quiserem, enquanto outros apenas observam, impotentes, a única localidade que habitam mover-se sobre seus pés. Ou seja, enquanto há essa possibilidade de quem é dono do capital, de quem são os investidores, se moverem, terem mobilidade no mundo, irem para qualquer localidade, quando bem quiserem, quando bem entenderem, né? A gente vai ter, na contramão disso, aqueles que têm sua localidade sendo extremamente modificados, seus valores e a sua cultura sendo extremamente alterada pelo capital, né? Isso sendo extremamente prejudicial para essas localidades, né? Então, por isso que ele coloca, né? Vendo impotentes a única localidade que habitam mover-se sob seus pés. Ou seja, essa localidade está fluindo, está sumindo da sua realidade em troca de uma padronização, que é uma caracterização do capitalismo, e que aí ele coloca lá no segundo capítulo, quando ele vai falar dessas guerras espaciais, né? E aí, De carreira. exatamente. Aí Bauman vai colocar o quê? Algumas características, ele não... Bauman é interessante porque ele não é de estar citando didaticamente citando as coisas. Aí a gente precisa fazer um esforço para buscar dentro dele as características da globalização. Então, o que foi uma característica que eu percebi que Bauman colocou bem? A padronização. Então, o capital busca padronizar os espaços, padronizar as localidades, padronizar o consumo, né? Então, ele dá o exemplo, né, de que as medidas antropomórficas que a gente tinha antigamente, que a gente falava um punhado de arroz, né, um punhado de milho, que eram medidas a partir do corpo humano, né, que se diferenciavam, isso é difícil do capital controlar e padronizar. Então, se criam medidas que são padronizadas, né? E aí essa padronização passa para as moedas, né? Então, aqui a gente tem o dólar como uma moeda de referência, né? Principalmente para o mundo como um todo, comparar suas moedas com o dólar, né? E para as transações internacionais, o dólar como essa moeda padrão. Então, a padronização entra como uma característica da globalização. E aí isso, universalmente, né, sendo utilizado a partir do poder impositivo do Estado, né? O Estado colocando essa padronização como algo que está sendo imposto. Então, no Brasil, utiliza-se o quê? O metro, o quilômetro, como unidade de medida padronizada. A gente não utiliza légua como uma unidade, né? A arroba, tirando alguns produtos agrícolas, deixou de ser utilizado, né? Então, a cuia de milho, né, que a gente tinha lá no sítio, é uma unidade de medida que foi praticamente extinta, né, dentro de uma transação comercial, mesmo que localmente, né? Ela desaparece mesmo que localmente. Agora a gente trabalha com quilo, né? Há uma padronização que isso é característica da globalização. Outra característica interessante, né, extremamente perversa,
é a modernização. Né? O capitalismo e o neoliberalismo trazem para a globalização a modernização. Então, o sentido de que o bom é o moderno, o novo. Aí isso vai servir para os produtos, ou seja, os produtos têm que ser o celular mais novo, né? Eu preciso ter um celular mais moderno, eu preciso porque interessa a globalização e ao capital que eu tenha um sentido de modernidade, certo? Isso se reflete nas cidades também. Por quê? Porque a gente vai criar uma padronização das cidades para se tornar legível aos olhos de quem governa. Então, a criação de planos diretores nas cidades para dizer onde é que vai morar as pessoas que são mais pobres, onde é que vão estar localizados os hospitais, onde é que a gente vai ter os parques, certo? E essa modernização vem junto com uma outra forma perversa que a gente vai ter, né? Que é a construção das injustiças ambientais. Quando a gente segrega esses espaços a partir da modernização, né? Que os instrumentos de planejamento, né? E aí na geografia, antigamente a gente tinha um mapa para representar um espaço, né? Isso está colocado pelo Bauman. Hoje, os espaços representam aquilo que foi colocado nos mapas, né? Quando a gente tem uma cidade que é planejada, né? Então a cidade imita aquilo que a gente colocou no mapa. Aí sem muitas vezes nem compreender qual é a realidade. Isso aqui a gente vai ter como exemplo Nova Jaguaribara, aqui no Ceará. É uma cidade que não foi mapeada, não foi feito um mapa da cidade, representando aquele local. Foi feito um mapa e, a partir desse mapa, a cidade foi construída. Né? Então, esse sentido de localidade passa a ser perdido também. E aí eu passo a bola para continuar o É, debate. complementando a ideia da construção de uma cidade como cosmopolita, né? Porque a cidade, para ser a cidade moderna, ela precisa receber os sujeitos modernos. Então, os sujeitos que vão circular, apesar dessa aldeia global, mas não é o Bauman que tem a nomenclatura aldeia global, esses sujeitos precisam se sentir em casa onde chegarem. Então, para se sentir em casa onde chegarem, eles precisam de espaços lisos, semelhantes, como, por exemplo, aeroporto e shopping, que é para você ter sempre a sensação de que o tempo e o espaço foram eliminados. Então, você tomar café numa cafeteria no aeroporto em Paris, precisa dar quase a mesma sensação de tomar o café no aeroporto de São Paulo, no aeroporto de Fortaleza, que é para que você elimine a ideia de tempo e espaço, que você esteja sempre presente. Porque você está presente por a sensação que você está usufruindo, por os bens que você está usufruindo. Isso, do ponto de vista das economias locais, é uma tragédia, porque vai desenraizando a produção local, os alimentos locais. Né? Você já encontra em cidades brasileiras, por exemplo, populações com hábitos semelhantes aos cidadãos de Nova York, por exemplo. Inclusive, são tidos como atrasados aqueles que se alimentam diferente. Eu observei, tanto na época que morei em São Paulo como no Rio, que é um símbolo no eixo Rio-São Paulo, um símbolo de ser moderno é frequentar determinados espaços, é se alimentar de determinados alimentos, né? É ter determinadas condutas, é usar determinadas marcas. É quando você se apropria do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista do vestuário, do ponto de vista do consumo, do seu próprio modo de ser estar no mundo, e coisas que remetem ao seu local, você é visto como atrasado. Você não é um cidadão, você é um cidadão que não compreende a ideia de aldeia global, porque o cidadão global, ele está o tempo todo em todos os lugares, tanto do ponto de vista da ideia, por conta
da internet, como do ponto de vista físico. Quando ele sai da comunicação globalizante e globalizada da internet, que vai para a existência real, ele precisa cair em espaços lisos, espaços de não lugar. Então, a sensação que me vem cada vez que eu estou no aeroporto, que aquilo não é um lugar. Os aeroportos, se você observar, eles têm muito pouca marca do local. Na verdade, você vai ter ali uma pequena lojinha com produtos locais, e assim, tem alguns aeroportos que nem tem isso, o aeroporto de Recife tem, você consegue encontrar produtos pernambucanos lá dentro, o aeroporto de Juazeiro aqui tem, existe aeroporto que não tem espaço para isso, mas você vai ter sempre o mesmo café, você vai ter sempre o mesmo potinho de pão de queijo, eu não vou fazer merchandising aqui para ele, você vai ter sempre o mesmo sanduíche, você vai ter sempre o mesmo refrigerante. E o que é mais grave, você incorpora tanto isso, do ponto de vista que ele também coloca no capítulo Guerras Espaciais, que é o conceito de panótipo do Michel Foucault, você incorpora tanto isso que você se alimenta dessa forma, você consome dessa forma e você age dessa forma. Os sujeitos, por mais animados que eles sejam nos seus locais, os sujeitos nos aeroportos são sujeitos sisudos, são sujeitos silenciosos, cabisbaixos, né? Que a ideia, na verdade, assim, é verdade que quando tem um grupo mais efusivo, as pessoas dizem logo, né? Esse aqui não tem muito costume de circular pelo mundo, né? Ô, Valéria, foi você que disse aí que queria entender. Eu gostaria de compreender tudo que vocês estão colocando. Eu estou me esforçando, mas nós também estamos nos esforçando para fazer o mais simples possível, moça. Devagarinho a gente vai compreendendo, né, Laís? Porque vai além. Aqui a gente está simplificando ideias, né? A partir de conceitos muito bem elaborados. Então, para eu dizer que a globalização traz uma padronização, uma modernização, precisa muita reflexão, porque ele não usa esse nome no livro, né? Ele não usa esses dois nomes assim claramente. E aí, outro Eu ponto só que eu esqueci de pensei, dizer agora há pouco, Laís, desculpa te interromper, é contar. que o Bauman, ele é tão mal compreendido que se você fizer uma busca por o livro Amor Líquido, existem lugares em que ele é classificado como autoajuda. Eu já Possivelmente. encontrei Amor Líquido classificado como autoajuda. Mas vamos tocar para frente. Pronto. Então, um outro ponto interessante que eu consegui identificar quando ele fala aí é que a globalização ela traz também essa homogeneização. Então, as pessoas passam a vestir o mesmo tipo de roupa, usar o mesmo tipo de celular, frequentar o mesmo tipo de espaço, as casas passam a ser iguais, né? E um ponto é interessante, né? A professora Laudeci vai entender bem essa realidade, né? Que as cidades planejadas que a gente tinha falado antes, né? Elas buscam essa homogeneização, né? E padronização e para permitir a leitura do espaço, né? Se tornar legível. E aí uma das coisas que eu achava mais complicada em Rio Claro, né, onde a gente estudou na pós-graduação, Terrível. é que Vai ser. existe uma única avenida, que é a Washington Luiz, que tem nome de pessoas. O Então todas resto é as tudo outras são número. números. Então isso para mim era um absurdo, porque eu estava em Vazia Alegre, onde eu estava na rua Major Joaquim Alves, na rua Doutor Leandro, e a gente sabia de toda a história, de quem foram essas pessoas. Isso tinha uma representação, tem uma representação do local. Então é extremamente importante o nome das ruas para a gente se identificar enquanto um cidadão que pertence àquele local, que conhece a história. Em Rio Claro se torna difícil compreender a história de Rio Claro, né, a partir das ruas, porque lá a gente vai ter ruas e avenidas. Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3. Rua 1, Rua 2, Rua 3. Os pares ficam de um determinado lado da cidade, os ímpares ficam
de um outro lado da cidade. Então, isso é E para quando facilitar a você, leitura do espaço, né? e Homogeneizando quando ele. você chega na periferia, né? Aí você vai encontrar uma coisa muito mais complexa, que é um B, dois C, né? Que o mapa foi se espalhando. Assim, Rio Claro é uma cidade, assim, a gente teve. É incrível como as coisas estão conectadas, né? Porque a gente está falando sobre essas coisas e ter morado em Rio Claro. É um dos espaços que eu encontrei mais dificuldade de existência, não só por essa questão das ruas, não só por isso, mas assim por uma grande dificuldade de inserção, de imersão para a gente, assim, que vai daqui do Cariri, é uma experiência difícil, porque Extremamente. porque é uma cidade de difícil mergulho, mergulho na sociabilidade do lugar, né? Assim, é como se fosse uma bolha, né? Há Como um se fosse. isolamento, né? É, Há um então, isolamento esse daquela sociedade. isolamento esse, onde nós não éramos bem-vindos. Isso eu percebi logo no começo. A gente Exatamente. não Então, era bem-vindo. Agora, se você quiser ver quem é Rio Claro, vá para o desfile das escolas de samba do Carnaval. Não sei se você teve a oportunidade de ir. Você vi. fica estarrecido, porque o Rio Claro que desce na escola de samba não existe cotidianamente ali na Avenida 2 do centro da cidade. Não existe. E a Rio cidade do Claro. céu azul, a cidade do céu azul só é alegre quando tem os balões no céu, Quanto aos né? No balões. Festival de Balões. Conseguiu ver Gente, o se vocês Festival de forem Balões? ver, pessoal de Rio Claro, que for assistir, os meus amigos, que for assistir a live depois, preste atenção, viu? Nós estamos fazendo uma leitura epistemológica, política e geográfica de Rio Claro. Nós não estamos aqui queimando a cidade de vocês, não, só deixando esse detalhe, porque eles estão, né? Exatamente. Então a A gente minha tem aqui orientadora, por dizer. Não, mas segue o uma resto. leitura geográfica, sociológica É, e epistemológica. Tá certo? Mas vamos exatamente. voltar aqui. Então, outro ponto que eu consegui ver, professor, e quem está nos ouvindo aqui, né, nos assistindo. A globalização, ela traz uma outra característica que Bauman reforça, né, que é a flexibilidade, né? A característica da flexibilidade, a flexibilização do trabalho, a flexibilização das rotinas de horas de trabalho. A gente viu isso muito recentemente aqui no Brasil, né, com a flexibilização das leis trabalhistas, das leis ambientais, né? Então, aquele aspecto rígido da localidade não é aceito dentro da globalização, né? Então, as regras da globalização são regras de flexibilizar as coisas, né, para facilitar com que o capital adentre a essas localidades e a gente vai perdendo aos poucos esse sentido de identidade que alguém colocou aqui muito bem no nosso nos comentários da live. E alguém disse assim: por que que quando eu chego na faculdade que vou me identificar e digo que sou do sítio de determinado município, as pessoas dizem: "Não, mas eu quero saber a cidade", né? Porque a gente já tem isso internalizado, que importante é dizer qual é a cidade, qual é a região, né? Muita gente às vezes nem diz a própria cidade, diz uma cidade maior que está ali naquela determinada região. Pois Ao é. invés de dizer que é de Vaza Alegre, diz eu sou de Juazeiro, quando está lá em São Paulo. Porque Isso. talvez alguém não saiba o que é que a sua cidade existe. Então, a gente começa a perder esse sentido de lugar, né? Que é extremamente E Luiz, importante para romper a Luiz globalização. Gonzaga, olá, eu me lembrei que Luiz Gonzaga cantou isso para os animais. Acho que lá nos anos 80 ele fazendo uma sátira, essa coisa de que acho que foi nos anos 80 que os produtores, tudo deles era endividamento através do banco, né? E ele cantou para os animais: eu sou do Banco do Nordeste, do Ceará, eu sou do BEC, mas no Pernambuco, eu sou do Bandep. Quer dizer, até a boiada precisava se identificar como pertencente a uma lógica de capital, né? Imagine, imagine nós, né? Mas só para quebrar um pouco a Pronto. seriedade, digamos. Mas faz parte, né? Se torna mais fácil de compreender quando a gente vai dando esses exemplos locais, É, né? Então, a professora Laudeci colocou bem aí, né? Um ponto puxou pro Michel Foucault,
né, quando fala do panóptico, né, que aí a essência de um conceito complexo, mas para facilitar essa leitura de quem nos está assistindo, né, esse panóptico seria o quê? Um estado de vigilância, né, que a gente vai ter, a vigilância como essência do panóptico, em que poucos vigiam muitos. Né? Então, a gente tem isso bem claro. Então, lá nas escolas, a gente vai ter algumas pessoas que vigiam aqueles alunos para perceber o comportamento, isso seria o panóptico. Tanto do ponto de vista da estrutura física da escola, né, ela pode representar um panóptico, como também das pessoas que estão ali para vigiar. Isso evolui para as câmeras, né, de vigilância que a gente tem nas cidades, que estão localizadas em pontos estratégicos, e que tem pessoas que assistem, né, a essas câmeras, vigiam muito, poucos que vigiam muitos, né? E aí o Bauman, né, tem uma sacada muito bacana, né? E aí eu preciso voltar no tempo, né, dizer que Bauman nasceu em 1929 e viveu até 2017, né? Uhum. E aí ele já viveu uma era do Facebook, né? No no livro dele, Globalização, as Consequências Humanas, ele não faz referência ainda às redes sociais, né? Mas no livro Mal Líquido, né, ele já fala do Facebook e do Twitter, né? Então era uma pessoa que, embora já tivesse uma certa idade, não estava perdido no tempo, Não, não né? estava Então ele não. sabia o que estava acontecendo. E aí ele cria um conceito novo de vigilância, que é o conceito de sinóptico. Tá Uhum. certo? E aí no sinóptico ocorre exatamente o contrário, que são muitos que vigiam poucos a partir das redes sociais. E aí a gente cria aquela figura da celebridade, né? Então, Exatamente. eu estou ali na minha rede social, no meu Instagram, buscando chamar a atenção de pessoas para que elas me vigiem, para que elas vejam o que é que eu estou fazendo. Então, Bauman tem uma sacada que é interessante. Aí ele coloca, né, que nos cyberespaços, né, que ele cria esses espaços que são espaços virtuais, se cria um novo instrumento de vigilância, que é o sinóptico, né, onde as pessoas são seduzidas a serem vigiadas. Então, enquanto a gente se sente mal sendo vigiado lá na indústria, porque tem um gerente que está sempre olhando se a gente está trabalhando bem, ou lá na faculdade, que tem um coordenador pedagógico que está vendo se você está indo ministrar aulas, se seu diário está em dias, né? E tem toda uma vigilância de poucos que vigiam muitos, né? No Sinop, a gente vai ter o contrário, né? A gente não se sente mal em ser vigiado. Pelo contrário, a gente se sente seduzido a ser vigiado no cyberespaço, né? Então, nesse cyberespaço. Então, a gente faz questão que as pessoas nos notem, nos vejam, que a gente seja uma celebridade, que se comporte para que as pessoas nos percebam. Então, ele está bem antenado em coisas que são atuais. E é porque quando ele estava escrevendo sobre isso, a ideia de ser vigiado por muitos não tinha ainda a fortaleza que tem hoje como meio de vida. Porque hoje já existe um nicho de mercado e que as pessoas vivem disso. Não é só ter a sensação que está sendo vigiado por muitos e querer mostrar, é viver dos likes, o faturamento dos likes. Assim. Eu observo assim, a gente estuda e faz opção de coisas, enfim. E a gente, se a gente entrar no Big Brother amanhã, a gente vai sair lá com 15 milhões de seguidores. Né? E essa ideia, porque, por exemplo, quando ele morreu, a gente ainda não tinha o que é a força do Instagram como capital de negócio. Isso ele não chegou a ver. Eu acho que ele já escreveria agora, como que volta de novo para o panótipo, no sentido de que existe aqueles que querem ser vistos por milhões, porque simultaneamente estão sendo vistos por uma ideia panóptica, ou seja, as coisas se reorganizando. Porque parte do pressuposto de que ser visto por milhões lhe dá possibilidades comerciais para isso. Entende? Então,
De novo, mas quem é que vê quem está sendo visto por milhões e se transformando num grande produto de comercialização e marketing? Exatamente a ideia central do capital, que vai dizer que você vale, que você é produtivo, mas não produtivo do que a gente está acostumado a falar produtivo, mas produtivo no sentido de que você causa sensações nas pessoas, né? Sensações de compra. Tem um exemplo agora de uma moça que esteve no Big Brother, não vou falar o nome para não fazer mexão, e a moça se destacou por a grande criatividade que ela teve de manutenção do Instagram dela enquanto estava no confinamento. E eu fui lá ver e realmente ela foi muito criativa, ela conseguiu prever situações e ela deixou videozinhos curtos de 1 minuto gravados no Instagram, abasteceu a rede social durante os 90 dias de confinamento e aquilo, ela se tornou assim um objeto não identificado do ponto de vista das relações do Big Brother. Menos de 30 dias depois da saída, essa moça ela não tem mais nada para apresentar no Instagram, a não ser o que eles chamam de publis. Ela não tem um post que faça ligação com aquela criatividade quando ela está no confinamento. Ela agora só vende. Isso o Bauman não viu. Isso ele não viu o Instagram como um novo capital, né? Porque a gente que faz live, que vem falar de globalização aqui, a gente está subvertendo a ordem do Instagram. A gente está criando novos pontos de conexão dentro da rede, porque, na verdade, o objetivo da rede é a circulação de outro tipo de produto, né? Que não as ideias, inclusive, para desconstruir. A gente faz um cavalo de Troia. Exatamente. Está no cavalo de Troia. E agora, com as lives, assim, para mim ficou muito claro, porque a gente publica a nossa foto, o nosso quintal, a nossa piscina, mas a gente também vem aqui falar sobre coisas de capital, né? Que ajuda, inclusive, a pensar. E aí é interessante, pegando o gancho aí no que a Aldeci colocou, né, que as pessoas, a partir da rede social, né, e dessa sedução a ser vigiada, né, agora tem um propósito comercial, né, em que a pessoa se torna prateleira. Né? Então, eu costumo dizer Uhum. que algumas pessoas, elas são meras prateleiras. Antes a gente via um banner de um produto e agora é a foto daquela pessoa ou o vídeo daquela pessoa também com um produto. Então, ela é uma prateleira, né? Em que hoje ela vende um batom, amanhã ela vende um celular, depois de amanhã ela vende uma roupa, ela pode vender um móvel. Não é que eu estou criticando o ganha-pão dessas pessoas, mas a gente está fazendo uma leitura, né, a partir de um conceito sociológico criado por Bauman, que é o conceito Exatamente. do sinótipo, né, que Exatamente. ele resgata lá o conceito de Michel Foucault, né, trazendo para a modernidade, que ainda não visualizou essa pessoa enquanto prateleira, né, que talvez ele criasse um outro conceito Um para outro isso, conceito, eu né? imagino, né? Um outro conceito possivelmente seria criado por ele, dada sua criatividade e também sua visão que vai além daquilo que a gente possa imaginar. E como é que esse homem podia imaginar isso? Né? Então, escreveu um livro sobre globalização em 1999 e nós estamos discutindo ele em 2020 e continua atualizado. Não tem nada É. que eu diga assim, o livro tá desatualizado. Né? Mas aí vamos partir para um outro ponto, né, que é, Ah, lá no capítulo 3 ele fala, depois da nação-estado, o quê? Né? Então, um questionamento dele, né, dizendo que existem forças que são erosivas e que estão desgastando as nações-estados. Né? Então, isso a gente percebe no Brasil, né, essas forças surgindo para desgastar o Estado e a nação brasileira como um todo. Né? Então, e aí, um ponto que ele faz de análise é de que essas forças elas são anônimas e difíceis de identificar. E aí, quando a gente consegue desvendar parte dessas forças e coloca, aí é alguém que está com teoria da conspiração, né?
Quando a gente consegue fazer uma leitura que vai além disso, é tido como aquela pessoa que é do contra, e aí já colocam logo um apelidozinho que é chamado de comunista, né? Sem saber nem qual é a É. palavra. Comunista, você é comunista, eu não vou mais nem dizer isso. Não sabe nem o que é comunista, mas não é um debate de agora, né? Mas virou Mas, virou sinônimo de xingamento. Laércio, depois que o Alexandre Frota foi também classificado de comunista, então, meu amigo, é pau, é pedra, é o fim do caminho mesmo. Exatamente. Aí o Balmo coloca, né, que existe a geração de uma ordem e de uma desordem, né? Isso é proposital, para que a gente não consiga compreender que movimentos são esses, né? Não é para as pessoas comuns entenderem a globalização, né? A intenção do capitalismo, a intenção do neoliberalismo é justamente essa, é fazer com que a gente tenha um estado de desordem e a gente não consiga compreender o que de fato está acontecendo, né? E aí, por isso que Bauman coloca em outros livros que muita coisa é líquida, né? Líquida porque a gente não consegue ver bem, a gente não consegue segurar isso enquanto conceito no nosso cotidiano, né? Isso gera uma série de dificuldades até na nossa convivência humana, porque a gente tem perdido a identidade a partir dessa desordem que é criada. E aí é interessante que, de forma complementar a esse capítulo 3, né, trazendo uma visão mais moderna, Bauman vai dizer o quê? Que o conceito de coletividade que a gente tinha lá antes desse processo de globalização, né? A globalização traz um outro termo, que é o termo conectividade, um termo que é bem moderno, né? A gente fala em estar conectado a pessoas, né? Então, como ele já escreveu um livro na era do Facebook, então ele fala muito de que a gente substituiu com a globalização, né, o termo coletividade por conectividade. Só que a conectividade são associações frouxas, associações frágeis. Então, eu estou aqui conectado. Num clique, eu já não estou mais conectado à professora Laudeci. Então, a gente quebrou a conexão. É diferente da coletividade, que a gente vive lá na comunidade, se relacionando, fazendo um trabalho em comum. Então, essa é uma característica que ele coloca que eu achei interessante para o nosso debate, que isso reflete também nos Estados-nação, quando a gente passa a também não pertencer a uma determinada nação. Eu não quero mais ser brasileiro, agora eu quero... Percebe-se pessoas fazendo manifestação no Brasil com a bandeira dos Estados Unidos. Então, isso ontem e hoje é perceptível. Então, há uma ruptura das nações-estado. Então, como é que eu moro num país, né? Tem uma nação e a bandeira que eu uso para manifestar a democracia é a bandeira de um outro país, no qual eu nem posso entrar. Né? Então, é quando a gente vai falar... Principalmente agora, né? Que o governo proibiu a entrada de quem passou pelo Brasil. Imagine quem mora no Brasil, né? Quem passou pelo Brasil não vai poder acessar o território norte-americano, né? Um outro ponto que ele vai colocar é de que o conceito de comunidade foi substituído pelo conceito de redes, né? Redes não no sentido de redes bem amarradas, né? Como a gente já tinha anteriormente definido esse conceito aqui. Mas como algo que pode ser moldado e remoldado ao interesse, né, do capital, gerando aí as conexões e desconexões. Então, hoje é muito mais fácil. Quando eu falo em rede, então vamos falar aqui a rede de relacionamento Facebook. Então, quando eu não quero mais amizade com alguém, eu vou lá e excluo essa pessoa, ou bloqueio essa pessoa. Então, é muito fácil. Quando eu estou numa comunidade, eu não posso simplesmente bloquear a pessoa, porque eu vou ter que estar vendo ela todo dia. Eu tenho relações comerciais, eu tenho relações pessoais com essas pessoas. Então, a gente busca seguir regras de convivência que são mais rígidas, né? E que tentam contemplar a harmonia dentro daquele ambiente. Né? Então, e que são construídas coletivamente. No caso do Facebook, entra
quem segue aquelas regras de uso. Né? No caso do Instagram também, tem que seguir as regras de uso. A gente não cria regras de utilização, tá certo? Quando ele derruba a live com 1 hora, que deve estar quase para derrubar a segunda live, né? É uma regra que a gente tem que aceitar. É uma regra da rede, né? Se a gente tivesse numa comunidade, a gente iria questionar dizendo, e por que que eu não vou poder falar 2, 3, 4, 5 horas seguidas? Exatamente. Né? E a gente pode pactuar isso dentro das comunidades. Nas redes é mais difícil, porque não somos nós que definimos as conexões e desconexões dentro dessas redes. Né? E aí, quer um minutinho? Quero, porque eu quero Pronto. complementar mais uma vez para complementar a Balma no século 21 em tempos de pandemia, né? Porque são as coisas que o autor não teve alcance, dada as próprias características do seu tempo. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem esse aligeiramento da relação, que ele, inclusive, aponta no livro, né? Inclusive, ele insiste um pouco no amor líquido, ele fala mais, ele aprofunda mais sobre isso. Quando ele vai dizer que a gente realiza o descarte da relação, o descarte do afeto, o descarte do encontro, num clique de um bloqueia. Então, bloquear é uma tecla que me tira da relação dentro da rede. O que não é possível fazer, por exemplo, dentro da comunidade, porque bloquear na comunidade chama-se intrigar, né? É uma expressão, assim, extremamente vista como atrasada. Então, a gente não escuta mais ninguém dizer hoje em dia, porque eu estou intrigado de fulano. Não, eu bloqueei. Eu bloqueei, não é verdade? Fulano em todas as minhas redes. Mas a Ibalma não tinha condições de enxergar a subversão que homens e mulheres, principalmente esses que estão naquela franja considerada não é nem periferia, mas aqueles que não estão nesse centro do capital, a subversão que essas pessoas fariam no mundo. E a partir das próprias redes. E já estavam fazendo os movimentos de cultura, os movimentos de mulheres, né, os movimentos antifascistas, os movimentos antirracistas. E com a pandemia se acirrou muito mais. Porque quando você começa a usar a rede para se enredar, mas se enredar mesmo. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo. Né? A gente, só dá um spoiler aqui, a gente está com um projeto de escrever sobre essas lives. E desde a hora que você falou comigo e a ideia veio, que eu fiquei pensando, a riqueza que será quando a gente estiver narrando as infinitas ligações que as lives foram produzindo. Se a gente tiver a oportunidade no final, pós-pandêmico, de reunir os sujeitos, os homens e mulheres que por aqui passaram, a gente vai ver, assim, uma rede de infinitas possibilidades de ligações e de conexões. Ou seja, nós não estamos na rede para brincadeira. Nós não estamos na rede, nós estamos na rede para enredar. Enredar, inclusive, o mundo real. Enredar a transformação desse mundo real. Isso ele não tinha condições de visualizar, né? Ele já, enfim, não tem como exigir isso dele, né? Mas pode exigir de nós, né? Que estamos aqui. Antes de seguir, passar para você, só ler um pedacinho aqui do Turistas e Vagabundos, quando ele diz assim, que eu achei muito parecido com o momento que nós estamos vivendo. Lançados no vasto mar aberto, sem cartas de navegação e com todas as boias de sinalização submersas e mal visíveis, só nos restam duas opções. Ou nos alegramos com as importantes perspectivas da descoberta, ou podemos tremer de medo e morrer afogados. Achei muito parecido com o momento que nós estamos aqui, né? Porque o coronavírus é um panótipo. Exatamente. A gente, enfim, é isso. Nós sigamos. Ainda tem muito chão aqui, né? Nós estamos já caindo novamente, viu? Eu acho que nos nossos 5 minutos nós vamos cair novamente. Pronto. Mas Mas eu tá vou tudo bem.
Pronto. Mas eu vou dar um gancho aqui no Turistas e Vagabundos, né? Então, o capítulo 4, né, do livro Globalização, as Consequências Humanas, né, ele faz um comparativo entre turistas e vagabundos, e aí, na minha compreensão, são figuras representativas daqueles que têm poder aquisitivo e daqueles que não têm poder aquisitivo dentro desse mundo do capitalismo, desse mundo que é tido como globalizado, né? E aí, em um determinado momento, Bauman vai e diz assim, os altos, né? E aí eu traduzo para o que ele já vem falando, né? Que são os turistas também, ou seja, as pessoas que têm alto poder aquisitivo, né? Eles viajam pela vida, né? Segundo os seus desejos, ou seja, quem tem o capital no mundo globalizado, ele vai para onde bem entender, certo? Então, se tem um país que o índice de contaminação por coronavírus está mais alto do que outro, ele simplesmente pega o jatinho e vai para um outro país em que a contaminação seja menor, né? Então, ele tem essa possibilidade de viajar segundo o seu desejo, para onde ele quiser. Então, ele anda livremente. A globalização, né, no sentido de mobilidade humana, ela está aplicada para o que ele chama dos altos, né, que tem alto poder aquisitivo, ou para os turistas, que seria a palavra que ele utiliza nesse capítulo para fazer aí uma alegoria, né? Então, tratando como turistas, então, essas pessoas que têm poder aquisitivo, dizendo que eles viajam segundo o seu desejo. Já os baixos, né, que seria o contraponto, a sociedade que é marginalizada, né, que ele chama ele faz essa alegoria de vagabundos, né? Não vagabundo no sentido de não fazer nada, Não, mas de sociedade excluída pelo isso. sistema perverso do capitalismo e do neoliberalismo que a gente tem no mundo como um todo e que está presente no globo como um todo, né? Volta e meia, esses baixos ou esses vagabundos, eles são expulsos do lugar onde gostariam de estar, né? Onde gostariam de ficar. E aí a gente vai ter, eu costumo colocar em várias cidades, né? Quando a gente está discutindo numa disciplina que é a disciplina de gestão ambiental, né? Então, quando a gente fala dos programas de requalificação urbana, né, das cidades, então às vezes a gente tem ali uma área em que a sociedade mora e que não tem esgoto, não tem tratamento de água, então os índices de sanitários são baixíssimos. E aí o que é que a gente vai ter como consequência? Quando o projeto vem de requalificação urbana, essas pessoas que estavam no ambiente insalubre Serão são retiradas. deslocadas, né, são retiradas, ou seja, são expulsos do lugar onde gostariam de estar. E aqui eu faço a alegoria dos baixos e dos vagabundos na nomenclatura de Bauman, para que eu não seja mal interpretado, dizendo que essas pessoas É, são vagabundos, né? Dizendo, é o termo que ele utiliza para fazer uma alegoria aqui no texto, né? São levadas para espaços que ficam nessas franjas urbanas, né? exatamente. Espaços periurbanos, quando na verdade eles gostariam de estar, e eu gosto de dizer isso, às vezes sou mal interpretado, a população que vivia na encosta do seminário, numa área de risco, quando chega o programa de urbanização, eles vão morar num É, conjunto habitacional extremamente distante daquele equipamento urbano que foi construído. Então, quem é que vai usar aquele equipamento urbano? Os turistas. E os exatamente. vagabundos colocados por Bauman são expulsos desses locais para locais distantes, onde você está distante do mundo, isolado, né? Que é um outro conceito que Bauman coloca. Eles estão isolados, porque se a gente não tem os equipamentos urbanos não estão próximos e não há possibilidade, porque o transporte público não permite, ou não tem rota, ou porque fisicamente, territorialmente está distante, né? Então a gente vai ter essa dificuldade também. Então, eu achei interessante quando ele fala disso. E aí, voltando lá para o capítulo 1, né, fazendo esse link do capítulo 1, que ele vai falando lá do tempo e do espaço, e aí Bauman compara o tempo e o espaço para os turistas e o tempo e o espaço para os Para os vagabundos. vagabundos. Então, Exatamente. o tempo e o espaço
para os turistas, né? E a gente vai ter pessoas que vivem em tempos e espaços que eles montam. Então, quem monta o seu tempo, então eu posso dizer assim, o meu espaço ele pode ser onde eu quiser, eu sendo um turista, porque eu tenho essa mobilidade. E o tempo quem vai determinar é se eu vou de ônibus ou se eu vou de avião, e qual é o tipo de avião, se eu vou num trem-bala. Então, esses turistas têm essa possibilidade de reduzir o tempo, né? Já os vagabundos, eles vivem no espaço, ou seja, vivem naquele local, né? E o tempo para eles é vazio. Por quê? Porque muitas vezes não tem como ser ocupado esse tempo, né? Então a gente tem na nossa realidade um sufocamento dos espaços públicos cada vez menores, né? Então cada vez a gente tem menos praças, né? E aí nesse período de isolamento social, né, com a pandemia, eu fico imaginando onde estão os turistas, ou seja, eles continuam onde eles desejam estar, né? E onde estão os vagabundos na nomenclatura de Bauman? Porque vai sempre entrando alguém aqui na live, é importante entender que vagabundo é uma alegoria colocada por Bauman, né? Onde é que estão esses vagabundos? Em casa, né? O espaço é estar em casa mesmo, dentro da casa, daqueles 3 cômodos, 4 cômodos que tem uma família de 7, 8 pessoas, né? E o que é que estão fazendo nesse tempo, né? Então, É o tempo vazio, né? é um tempo vazio, porque talvez não tenha acesso a uma boa leitura, porque não tem poder É. aquisitivo para comprar aquele livro. Aí é muito fácil a sociedade justificar, dizer assim, mas tem a internet, lá tem um monte de PDF, se quisesse ler, e quem não sabe ler, porque não teve acesso Ou a quem não uma tem a alfabetização. percepção, ou quem E não quem tem a não percepção da tem a importância percepção. disso. Assim, eu Exatamente. vejo muito nessa alegoria do Balma desse capítulo, eu vejo muito que os turistas, eles viajaram na sua condição de turista para casa. E os vagabundos, na alegoria de Balma, viajaram para a porta da Caixa Econômica, entende? Para ficar nesse desafio desse auxílio emergencial, né? Porque o fique em casa é extremamente político, econômico, e vai diretamente nesse capítulo dele aqui. Quando eu estava relendo o livro, que você viu a minha postagem, a época, eu estava justamente procurando nesse capítulo compreender o que a gente estava vivendo. Porque não expor-se ao coronavírus é para alguns. É para alguns. É para aqueles que têm salário público, é para aqueles que têm garantia de salário, é para aqueles que têm renda acumulada, é verdade? Mas existem aqueles que não têm nenhum tipo de suporte. Na alegoria dele seria os vagabundos, né, do tempo vazio. E esses têm que se expor. Tem que se expor. Hoje, por exemplo, eu estava vendo o noticiário de São Paulo, não são as avenidas dos turistas em São Paulo que estão recheadas de gente, são os trens, o metrô, os trabalhadores se expondo mesmo a essa condição, né? E aí a Antônia está perguntando quem não tem internet, né? E eu fico pensando agora, por exemplo, o que é um home office, por exemplo, para quem tem uma condição social e o que é o home office para outros, né? É uma leitura muito atual no momento que nós estamos vivendo, quando ele diz o turista circulará no mundo inteiro. Então, considerando que nós temos as barreiras sanitárias no momento, que nós temos como circular no mundo inteiro, mas até a casa onde o turista circula é diferente, né, dos outros espaços. É tanto que eu lembrei agora que a primeira vítima de Covid-19, acho que no Rio, foi uma empregada doméstica que foi trabalhar na casa de uma mulher que tinha chegado da Europa e estava contaminada. Eu lembro essa história, me chamou muita atenção na época. Nós vamos cair em 25 segundos. Então a gente vai ter que Voltamos. voltar, porque tem meio mundo de pergunta na mesa, viu? Então eu vou encerrar aqui para a gente salvar o vídeo, tá?